malta, vocês vão adorar o Fábio. Eu conheci o Fábio numa palestra da Maiara no Porto, e assim que vi a palestra eu disse: Fábio, tens que estar no nosso brainstorming. E foi mesmo assim, malta. Ele disse logo: claro que sim, conta comigo, porque, opa, tem uma boa vibe, tem uma vibe muito, muito, muito porreira, muito fixe. E vocês vão perceber isso, vão perceber isso. Eu estou para ver, Fábio, como é que tu metes a mesma magia, é um grande desafio, de uma palestra presencial. E eu acabei de ver alguns stories, porque o Fábio hoje já está na terceira palestra, só hoje. Exatamente. Então como é que passamos essa boa vibe, essa energia para a malta te conhecer um bocadinho, não é? Estando aqui no online. Obviamente agradecer também o teu tempo, teres tirado aqui um bocadinho, porque realmente depois de 2 palestras, estares aqui mais uma palestra no mesmo dia não é fácil, e eu agradeço por isso, ok, Meu Fábio? amigo, mas é aquilo, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente faz aquilo que a gente sente, aquele brilho no olhar, né? É isso. Então, assim, eu, por mim, sairia daqui para fazer outra palestra ainda. Amanhã, ontem à noite eu dei palestra, amanhã eu tenho uma outra palestra, então é o que eu amo fazer. Então, É cara, isso. mais uma vez, obrigado pelo convite e bora lá. Quero compartilhar um pouquinho aí sobre comunicação positiva, né? Então, como é Vamos que a a gente isso. pode melhorar nossa comunicação? Então, assim, as pessoas daqui, de repente, vão se chocar, porque eu estou no saguão do hotel, então, assim, ninguém sabe o que eu estou fazendo, mas sabe que eu estou gesticulando, que eu estou mexendo aqui, então, vamos a isso. O que eu queria começar falando é o seguinte, as pessoas podem interagir por chat aqui, como é que tá? Gente, Podem, quem puder podem. abre câmera, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um Eu já bate-papo disse, aqui. mas eles hoje estão meio Não, tímidos. vamos abrir câmera, vamos conversar aqui. Aí o João Pacheco já tá comemorando o negócio ali, tá segurando um negócio lá. O Hugo já tá meio, já tá olhando de lado, entendeu? O que acontece? Comunicação é o nosso. Eu acho que é a maior tecnologia humana que nós temos. Muitas pessoas vêm e me perguntam: Fábio, você não fica com medo Você não fica com medo da inteligência artificial? Eu falei, cara, não, porque a inteligência artificial ela é lógica, né? E, cara, o ser humano é ilógico, velho. Então, assim, nós, na nossa comunicação, eu acho que transcende isso. Então, e tem um componente emocional que a gente não consegue alterar e não consegue mudar por inteligência artificial, né? E eu lembro que eu sou do Brasil, né? Vai fazer 3 anos que eu estou morando aqui em Portugal. E eu lembro que, para você ver o poder da comunicação, quando eu vim para Portugal, eu falei, tá tranquilo, eu falo português, então tá tudo certo, não tem mistério. E eu lembro que eu já comecei passando vergonha no aeroporto. Cheguei no aeroporto, fui lá na imigração, aí o agente de imigração, passaporte. Eu fui lá, pum, dei meu passaporte para ele ler. Ele, qual é o seu nome? Eu falei, Fábio. Ele, nosso apelido. O que acontece? Apelido no Brasil é uma outra coisa. O apelido no Brasil é o que vocês chamam aqui em Portugal de alcunha. Lá, apelido a gente chama de sobrenome. E aí ele virou para mim, qual o vosso apelido? Eu, tenho não. Ele, como eu não tenho apelido? Tem que ter um apelido. Eu falei, não tenho, mas você tem que ter um apelido. Eu falei, não, não tenho. Eu falei, meu pai me chamava de Binho. Serve, meu pai me chamava de Binho. Aí ele, não é isto. Eu falei, aqui é Borges. Eu falei, Borges é sobrenome. Eu falei, você vê, lá, eu mal cheguei, já estava passando vergonha. E uma outra vergonha que eu passei foi no Natal, eu fui no shopping aqui, e aí no Brasil nós não temos esse costume de nós mesmos embalar os presentes que compramos na loja, a gente vai no final e embala. Aqui é mais comum isso. Então eu fui lá e comecei a embalar o presente. Fui lá e embalei, e aí no final eu precisava colar aquilo ali. Aí eu fui até a caixa e eu virei para a moça e falei: olá, boa tarde. Ela, boa tarde. Eu falei, a senhora tem Durex? O que acontece? No Brasil, Durex é a maior marca de fita cola e a gente chama de Durex. Eu não sabia que. Aí eu falei, tem Durex? Ela olhou assim com uma cara assim. Eu falei, Durex, senhora. Ainda fiz assim, Durex, senhora. Aí ela, aqui não vendemos isso. Eu falei, não, mas eu não quero comprar, eu quero só que a senhora me empreste, não tem um Durex para me emprestar. Aí que ela ficou com cara de mais nojo ainda para cima de mim. E a sorte que tinha um brasileiro na fila, ele falou assim, é fita cola, rapaz, não fala isso aqui não. Aí depois que eu fui entender. Ou seja, a comunicação, ela, às vezes, por uma palavra, por um ruído,
tem toda essa diferença. O que eu venho ajudando muitas pessoas ao longo dos últimos anos é na forma de você se comunicar. Seja no 1 a 1 ali com as pessoas, ou seja num palco, ou seja para gravar um vídeo, ou seja para fazer uma conversa como essa. E o principal que a gente tem que ter em mente é o seguinte, eu não sei se aqui é o caso de alguém. Quem puder pode botar ali no chat se tiver. Se alguém aqui tem medo de falar em público, se alguém tem medo de se comunicar, se alguém tem medo de gravar um vídeo. Por quê? Eu acredito que não existe medo de falar em público. Não existe medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. Você pega uma pessoa que diz que ela tem medo de falar em público, você bota ela no avião caindo, ela vai ser a primeira a falar na frente de todo mundo, socorro, Deus me ajuda. Falou em público é um espetáculo. O problema não é falar em público, o problema é o medo da exposição. O problema é o que vão pensar. O problema é o que, e se eu errar? Esse é o problema. E aí nós precisamos entender que esse medo do julgamento é que nos atrapalha praticamente em tudo na nossa vida. É quem tem medo de vender, é quem tem medo de fazer uma transição de carreira, é quem tem medo de empreender. Normalmente é o problema do julgamento e da aceitação. Então nós temos esse desafio para nós aprendermos a lidar com o nosso próprio medo. Só que o medo não é ruim, o medo é bom, o medo nos prepara. Então a gente precisa aprender a lidar com esse medo. E aí, o que eu quero partilhar com vocês aqui é, para nós melhorarmos a nossa comunicação, a gente precisa primeiro trabalhar a nossa comunicação intrapessoal. Por quê? Tem uma frase, uma citação na Bíblia que eu acho incrível, que é: a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, eu só consigo me comunicar, eu só consigo colocar para fora, eu só consigo estabelecer um relacionamento com o outro, eu só consigo fazer uma boa comunicação se eu estiver bem comigo mesmo. Porque como é que eu vou fazer os outros se sentirem bem? Como é que eu vou me comunicar com os outros de uma boa maneira se eu não estou conseguindo nem lidar comigo mesmo? Ou seja, eu preciso trabalhar a minha comunicação interna. E o que é essa comunicação interna? Cara, é saber de você. É autoconhecimento. Tem que se conhecer. Você tem que saber o que você tem de bom, qual é o teu grande desafio, quais os desafios que você tem, o que você tem para melhorar. Ou seja, quando eu começo a tomar posse dessas coisas, aqui eu começo a perceber o meu potencial e as minhas fragilidades. E isso me dá força para eu poder ir em diante nesse processo de comunicação. E o outro ponto crucial, se você quer se comunicar com outras pessoas, você tem que saber exatamente o porquê que você quer se comunicar com aquelas pessoas. Qual é o objetivo daquilo? Por exemplo, o Diogo, cara, organizou tudo isso aqui, já vem trabalhando há um tempão, fez os convites, divulgou, tal, não sei o quê. Ele tem um propósito por isso. Existe um porquê. E é esse porquê que faz o Diogo fazer o que está fazendo, que para mim é o auge da vulnerabilidade, que é dar a cara. É fazer o convite, é abrir a sala, botar as pessoas. Por quê? Normalmente a gente olha para quem está no palco, quem está gravando o vídeo, para quem está dando uma palestra, quem está fazendo a live, acha que aquela pessoa acha que vulnerabilidade é outra coisa. A vulnerabilidade é você assumir o risco das pessoas não gostarem de você, das pessoas não comparecerem, de ninguém aparecer. Isso é vulnerabilidade, você aceitar correr esse risco. E se você quiser melhorar a sua comunicação, você tem que aprender a aceitar correr risco. Correr risco de repente não gostarem. Correr risco de repente você subir o palco não ser legal. Eu vou ser sincero com vocês. Como a gente tá pouquinha gente, eu vou ser sincero com vocês. Ontem a palestra não foi boa. Não foi. Velho, eu fiquei arrasado. Mas eu não sei o que aconteceu. Foi um conjunto astral, eu acho. Cara, eu entrei, não estava muito bem. O público também acho que não estava muito legal. O clima do evento, cara, não gostei. Mas é impressionante como tá tudo aonde, ó, aqui dentro, no que a gente pensa. Eu desci do palco, as pessoas vieram, cara, foi incrível, obrigado, eu precisava ouvir. E para mim, eu tinha achado que tinha sido um horror. Ou seja, tá tudo aqui dentro. E aí, para concluir, eu queria que vocês trabalhassem o seguinte. Primeiro, nessa nossa composição aqui, primeiro a gente tem um pensamento. Em cima desse pensamento, a gente vai ter um sentimento. Cara, eu preciso saber conhecer esses pensamentos. Eu preciso trazer conhecimento sobre esses pensamentos.
Porque se eu não trouxer consciência para isso, eu não consigo lidar com isso. Ou seja, os medos que você tem, os receios que você tem, as travas que você tem, estão todas baseadas em algum tipo de pensamento. Normalmente ligado com algumas crenças que nós temos. Se eu não conheço isso, se eu não descubro isso, eu não consigo lidar com isso. Não tem jeito. Então, o que eu queria deixar para vocês de principal se conheçam cada vez mais. Invistam no vosso autoconhecimento. Porque é isso que vai fazer vocês se comunicarem bem. É isso que vai fazer vocês se comunicarem cada vez melhor. E salvar vocês, às vezes, de algumas enrascadas. Eu lembro com esse negócio de comunicação, eu não sei se eu te contei essa história, Diogo, da primeira vez que eu levei a minha ex-noiva para jantar. Levei minha ex-noiva para jantar. Ela era a primeira vez que a gente foi sair. A gente foi sair e aí tava louco para sair com ela para jantar. Louco, louco. Aí nós fomos jantar, aí jantamos, um espetáculo, uma carne cheia de tempero lá com os molhos chimichurri, não sei o que, mandei aquilo tudo para dentro. E depois eu fui pro cinema. Aí entramos no cinema, estamos lá no cinema, de mãozinha dada, vendo filme. Rapaz, daqui a pouco veio me dando uma dor de barriga aqui. Um negócio da diagonal aqui, assim, veio batendo uma dor, uma cólica. Eu falei, eu não tinha que ter comido isso. Falei, eu tinha que ter feito o contrário. E o negócio foi ficando ruim, foi ficando ruim. Falei, vou ter que ir no banheiro, não tem jeito, vou ter que ir no banheiro. Só que sabe quando já chega um ponto que você não pode nem levantar, que se levantar vai dar ruim, vai sair. Falei, vai sair aqui. E aí, quando eu levantei para ir no banheiro, ele começou a sair, eu voltei, aí eu sentei em cima dele. Eu fiquei sentado em cima de uma bolha. Eu falei, pronto, o Pedro vai ficar aqui, vai ficar agarrado aqui. E aí eu, naquela tensão, falei, meu Deus do céu, se ele escapar, fudeu, vai babar tudo aqui. E aí a gente de mão dada, e aí ela me olhou assim, aí eu fui falar uma coisa com ela, quando eu fui falar, ele escapou. Foi mais forte que eu, os filhos a gente cria pro mundo, ele foi embora. Eu falei, segue teu rumo. Aí foi. Aí eu só assim, não vai feder, não vai feder, não vai feder, não vai feder. Eu falei, meu Deus do céu! Veio o cheiro de morte, assim. Eu falei, pronto, a morte. Eu falei assim, ela não vai sentir, ela não vai sentir, ela não vai sentir. Quando eu olhei pra ela com a cara torta já, eu falei, velho, o que eu faço? Primeiro encontro, o que eu faço? Um peido desse no primeiro encontro? Cara, a única coisa, eu juntei força, virei pra ela, cheguei no ouvidinho dela e falei assim, tá tudo bem com você? Aí ela, hã? Eu falei, não, tá tudo bem contigo? Ela, por quê? Não, porque eu tô sentindo um cheirinho estranho. Eu falei, você quer ir no banheiro? Ela, hã? Eu falei, você quer ir no banheiro? Ela, eu vou. Ela levantou e foi. Meu amigo, quando ela foi, eu falei, pronto, já levou, já abraçou a culpa. Eu falei, eu não podia assumir esse peido no primeiro encontro. Ela foi. Aí, mó tempão depois, ela voltou com aquela cara meio assim, ela sentou. Aí eu falei, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem, sim. Então... Ela, desculpa. Desculpa. Ela pediu desculpa, velho. Aí eu falei, tá bom. Aí deixei quieto. Aí, tranquilo. Continuamos saindo, foi tudo certo. Aí começamos a sair mais. Um mês depois eu pedi ela em namoro e foi aquele lindo, eu pedi namoro. Aí quando terminou o jantar, assim, ela virou para mim, ela, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela, você lembra daquele primeiro encontro no cinema? Eu falei, aquele peido era meu. Aí ela, como? Ela falou, porra, como é que você fez isso? Eu falei, querida, o nome disso é assertividade. Eu falei com tanta certeza, ela não sabia se tinha sido eu mesmo. Eu falei, lógico, o poder da comunicação assertiva. Agora, ela ficou tanto que ficou, agora ficamos juntos. Ou seja, eu quero que vocês entendam de toda essa história maravilhosa, profunda e científica, é de que o seguinte, não se leva tão a sério. Às vezes a gente está muito preocupado com o que vão pensar, às vezes a gente está muito preocupado do que vão julgar, do que vão achar. Cara, bota foco naquilo que você quer. Naquele objetivo eu só queria ter um segundo encontro. Então, o meu objetivo era salvar minha reputação. Mas assim, bota foco no que você quer. E tem coisas que você não vai conseguir gerir. Tem coisas que acontecem que você não vai ter gestão. E se vier, deixa vir. Bota pro mundo, joga pro universo, que tá tudo certo. Eu queria agradecer mais uma vez o Diogo pelo convite, pela oportunidade. Quem quiser, cara, me seguir, segue lá no Instagram, vai ser um prazer conversar com vocês, que eu puder ajudar aí na área de comunicação. Mas lembrem-se, não existe investimento melhor do que em nós mesmos. Então, se permitam evoluir cada vez mais, investir na comunicação de vocês, investir no conhecimento de vocês. Nada é melhor do que aquilo que a gente investe em nós. Bens materiais se vão,
as experiências passam, mas o conhecimento ninguém pode tirar de dentro de nós. Então, que vocês possam cada vez mais evoluir, investir em si mesmos. Eu tenho certeza que não só vocês vão se beneficiar, mas todos aqueles que vocês cercam e se relacionam. Então, desejo um restante de encontro, de evento ótimo aí para vocês, um resto de final de semana também incrível, e se precisar, estou por aqui. Muito bom, Fábio, muito bom. Muito obrigado. Eu ainda bem que tinha o micro desligado, porque eu estava aqui a rir mesmo a sério. E, malta, perceberam porque é que o Fábio vai estar no brainstorming, certo? Perceberam o power? Foi menos de 15 minutos. Este é o Fábio, bem-vindo. Então é muito fixe. Como é que colocas tão um tema que é sério, um tema sério, e colocas de forma tão leve, tão tranquila, que a malta recebe de forma tranquila, mas percebe, não é? Sim. Porque às vezes nós estamos aqui na brincadeira e ninguém leva nada, mas não é o caso. Nós conseguimos brincar e conseguimos transmitir aqui uma mensagem super importante, e eu agradeço mesmo por fazeres parte disto. Muito obrigado, Fábio. Meu amigo, conta comigo, e eu acredito exatamente disso. Para mim, divertido não é o contrário de sério, divertido é o contrário de chato. Então, assim, a gente pode passar uma informação, a gente pode dar uma aula, a gente pode passar um conteúdo de maneira leve e divertida, é nisso que eu acredito. Então, obrigado aí pelo convite mais uma vez e conta comigo. Obrigado, Fábio. Valeu, Malta, abração. e foi a apresentação do Fábio.